Eu costumava trabalhar em um emprego na cidade, e o prédio onde eu trabalhava tinha alguns andares de altura. Meu escritório e a empresa para a qual eu trabalhava ficavam no quarto andar. Uma noite, eu estava trabalhando muito tarde. Eu tinha prazos, e era um desses dias em que eu sabia que seria longo. Ainda estava trabalhando duro, provavelmente eram 9 ou 10 da noite. Eu estaria terminando em breve, mas ainda não tinha terminado, e estava ficando extremamente cansado. Havia uma cafeteria que estava sempre aberta e ficava logo na esquina. Tive a ideia de ir até lá rapidamente e pegar um café para me manter acordado. Nesse momento havia apenas mais uma pessoa trabalhando no prédio comigo. Era meu colega Jason, e ele estava em seu escritório com a porta fechada. Fui até lá e perguntei se ele queria um café, e lembro que ele disse que não. Então eu saí. Tínhamos uma escada que levava diretamente para um beco. Não era a entrada principal de forma alguma, mas uma mais rápida. Então desci por lá e saí. Depois de passar pelo beco, eu estaria na calçada a apenas alguns passos do local do café. Quando estava no beco, lembro de ter notado uma mulher parada na esquina. Passei por ela até a cafeteria. Entrei e pedi. Dentro de 1 minuto, provavelmente, eu tinha recebido meu café e estava voltando. Voltei para o beco e para dentro do meu prédio de trabalho, então subi diretamente a escada para o quarto andar e voltei para meu escritório. Ao entrar, abri minha porta e a mulher que eu tinha visto no beco estava lá dentro. Fiquei chocado ao vê-la. Ela estava olhando diretamente para mim. A mulher era baixa, magra e tinha cabelos castanhos escuros. Perguntei o que ela estava fazendo ali e a mulher não disse nada. Ela não deveria estar lá. Ninguém deveria, além de mim e Jason. A mulher então começou a avançar em minha direção, o que foi realmente inesperado, e eu me movi para trás e saí do caminho, sem saber o que mais fazer. Quando fiz isso, a mulher então fechou a porta do meu escritório e a trancou. Chamei por ela, perguntando quem ela era e o que estava fazendo, mas ela não me respondeu. Então, fui buscar Jason. Decidimos chamar a polícia e, enquanto isso, tentamos fazer com que a mulher abrisse a porta, mas ela não o fez. Eventualmente, a polícia chegou e eles finalmente conseguiram tirá-la de lá depois de um tempo. Ela tinha bagunçado meu escritório, rasgando vários arquivos e documentos, mas felizmente ela não tinha causado nenhum dano sério. Meu computador ainda estava intacto e eu consegui terminar meu trabalho naquela noite. A mulher deve ter chegado à porta no beco antes de ela fechar. Ou, talvez por algum motivo, a porta não tenha fechado completamente. Supostamente ela deveria trancar automaticamente quando fechasse. Então não tenho certeza do que aconteceu. A porta levava às escadas e, literalmente, todas as portas que saíam das escadas, exceto a do meu escritório, estavam trancadas. E foi assim que ela acabou lá, eu acho. Olhando para trás, ainda me dá arrepios. Eu trabalhava de casa há alguns anos e, às vezes, para ser mais produtivo, ia a uma cafeteria local. Havia uma que tinha um ambiente bom que eu gostava e geralmente conseguia trabalhar bem lá. Certa manhã, dirigi até a cafeteria e, depois de chegar, fui para uma mesa no canto. Havia algumas outras pessoas lá, mas o lugar não estava muito cheio. Depois de organizar minhas coisas, peguei um café e comecei a trabalhar no meu laptop. Cerca de 1 hora depois, de repente, um homem se aproximou e sentou na minha mesa. Isso foi realmente estranho porque havia muitos outros lugares vagos e eu não estava sentado em uma mesa grande. Havia apenas mais um assento do outro lado do meu. Eu estava meio irritado, mas não disse nada. O homem também não disse nada, apenas sentou e começou a olhar ao redor. Continuei com meu trabalho, tentando não dar muita atenção ao cara. Mas então ele aparentemente começou a me olhar. Esperava que ele talvez dissesse algo, mas ele não o fez, o que foi realmente estranho. Naquele momento, decidi levantar e ir para outra mesa. Peguei meu laptop e coloquei na minha mochila, então me levantei para sair. Mas assim que me levantei, o homem também se levantou. Então ele finalmente falou. O cara me perguntou para onde eu estava indo. Naquele momento, decidi apenas dizer que estava indo embora e disse que precisava ir para casa.
O homem então me perguntou se eu poderia dar uma carona para ele. Achei isso realmente estranho e disse não ao cara. Comecei a me afastar dele em direção às portas de saída, mas enquanto fazia isso, o homem começou a andar ao meu lado. Deixei a cafeteria e comecei a andar pelo estacionamento em direção ao meu carro. E pela metade do caminho, o homem ainda estava andando ao meu lado. Naquele ponto, parei e virei para enfrentar o homem. Então pedi que ele parasse de me seguir. Ele não disse nada, apenas ficou lá olhando para mim. Não havia realmente outras pessoas por perto, o que foi ruim. Talvez se alguém estivesse passando, eles teriam visto a confusão e intervido ou algo assim. Não sabia se queria ir para o meu carro agora. O homem provavelmente tentaria novamente me fazer dar uma carona para ele. Talvez até tentasse me impedir de entrar no meu carro. Considerei voltar para dentro da cafeteria por um momento, mas então decidi não fazer isso. Optei por apenas ir para o meu carro e tentar sair de lá rapidamente. Virei e andei extremamente rápido em direção ao meu veículo. Pude sentir o homem começando a andar rápido comigo. Quando cheguei ao meu carro, peguei minhas chaves para destravá-lo. Foi nesse momento que, de repente, o homem estendeu a mão e senti ele pegar minha mão. Era a mão com que eu estava segurando minhas chaves. Ele tentou pegar as chaves e eu tentei segurar. O resultado foi que eu derrubei as chaves e elas caíram no chão. Rapidamente me abaixei e as peguei, mas o homem tentou fazer o mesmo. Quando peguei as chaves, ele tentou agarrar meu braço novamente e houve uma breve luta. Mas de alguma forma consegui me soltar rapidamente. Tudo aconteceu tão rápido, honestamente. Não sei exatamente como fiz, mas fiz. E então virei e corri de volta para a cafeteria. O cara me perseguiu por uns 3 metros e então parou. Voltei para dentro da loja e então liguei para a polícia. A polícia chegou logo, mas o homem já tinha ido embora quando eles chegaram. A única coisa que pude fazer foi contar minha história do que aconteceu e dar uma descrição do cara. A boa notícia é que eles o tinham em vídeo de vigilância quando ele estava na cafeteria, mesmo que fosse granulado. Ajudou. Algumas outras pessoas na cafeteria também foram entrevistadas e a polícia acabou localizando o homem. Ainda não sei por que ele escolheu a mim, mas estou realmente feliz por ter conseguido me afastar dele. Eu pensei em me dar uma pequena viagem de férias, já que moro em uma área muito plana e monótona. Então escolhi um lugar com cenário mais montanhoso e coberto de florestas. Decidi por Colorado, mas não conhecia bem as cidades, apenas as principais, que eram bem caras. Comecei a procurar Airbnbs em cidades menores. Não havia tantas opções quanto eu esperava dentro do meu orçamento, mas acabei encontrando uma que parecia razoável. Reservei e peguei a estrada na semana seguinte, dirigindo pelo país até o Airbnb. 10 longas horas depois, cheguei à cidade onde ficaria hospedado. Devo dizer que não me senti muito confortável quando comecei a dirigir por lá. Não deveria ter esperado muito, mas era muito menos do que eu pensava. As poucas fileiras de casas margeavam uma estrada muito vazia e escura, com velhos postes de energia mal aguentando em pé. Sendo a noite, quase parecia uma cidade fantasma abandonada. Eu sabia que durante o dia provavelmente pareceria menos, mas essa foi minha primeira e única impressão. Felizmente, consegui encontrar o Airbnb sem problemas, entrando na estrada de cascalho que levava a um cul-de-sac com meu Airbnb e mais 4 casas pequenas. Estacionei e saí, carregando minhas malas até a porta da frente e entrando na casa. Era um lugar muito pequeno, de apenas 46 metros quadrados, mas tenho que admitir que a configuração era agradável. Deixei minhas coisas no quarto e fui até a cozinha para encher minha garrafa de água e relaxar um minuto antes de ir dormir. Enquanto estava no balcão, ouvi um carro chegando pelo cascalho lá fora. Fui até a janela e vi um par de faróis aparecer e lentamente entrar no cul-de-sac, estacionando na frente da casa ao lado do Airbnb. O carro desligou e os faróis se apagaram, mas curiosamente, enquanto eu observava, ninguém saiu do carro. Após um minuto, deixei para lá e voltei para a cozinha, pois realmente não era da minha conta e eu não queria que eles notassem que eu estava observando.
Sentei em um dos bancos do bar e peguei meu telefone, respondendo algumas mensagens e avisando minha família que tinha chegado em segurança. Não fiquei lá mais do que 15 minutos antes de encerrar a noite e ir para o quarto. Desfiz algumas coisas e comecei a me preparar quando ouvi silenciosamente uma porta de carro abrir e fechar, seguida por alguns passos. Parecia que eles tinham se aproximado bastante, mas assumi que deviam estar apenas indo para a casa ao lado. Os passos pararam abruptamente, porém, depois de terminar de me arrumar, fui para a cama. Pelo que me lembro, adormeci após meia hora e não ouvi mais nada durante esse tempo. Quando meus olhos se abriram, eu não tinha ideia de que horas eram, mas me senti muito inquieto. Tudo estava silencioso, exceto pelo leve ranger da casa. Sentei e fiquei olhando pelo quarto escuro, tentando entender o que estava me fazendo sentir assim. Meus olhos mal podiam ver alguma coisa até que caíram na janela descoberta, e atrás dela um par de olhos estava olhando para mim. Meu coração pulou e meu corpo congelou, e depois de um momento vi a figura se afastar da janela, mas só pude ouvir levemente seus passos, e não parecia que eles estavam indo embora. Rapidamente saí da cama e me vesti às pressas, mas então houve um som repentino do lado de fora da porta do quarto. Parei e escutei enquanto passos pesados saíam de trás da porta e corriam pelo corredor. Nesse ponto, eu não sabia o que fazer, então apenas fiquei parado e escutei. Ouvi os passos saírem de dentro da casa para o caminho de cascalho e descerem para a estrada. Então, um carro ligou e partiu. Depois que algum tempo passou, abri cuidadosamente a porta e caminhei pelo corredor, vendo a porta da frente escancarada e ouvindo apenas o silêncio da noite. Nunca ouvi os passos do homem pela minha janela saindo, mas pelo visto, eles definitivamente tinham ido embora. Fiz o que pude, relatando à polícia local, que ficava a 20 minutos de distância, mas nunca houve qualquer acompanhamento. Quem eles eram, o que queriam e por que invadiram, eu não fiquei para descobrir. Eu costumava trabalhar frequentemente em uma cafeteria na esquina de onde morava. Era um lugar pequeno, mas agradável, e eu conseguia me concentrar melhor lá do que em casa. Então sempre ia lá com meu laptop e algum outro material de trabalho. Normalmente eu encontrava um bom lugar no canto ou junto à parede, e trabalhava por várias horas cada vez que ia. Sempre que estava lá, também pedia um café ou algo do tipo. Bem, isso aconteceu depois de eu frequentar o local por cerca de 6 meses. Lembro que fui lá à noite. A cafeteria ficava aberta até tarde. Não me lembro exatamente até que horas, mas já estava lá há algumas horas, e acho que era a única pessoa dentro, além do funcionário. Não estava prestando muita atenção ao meu redor porque estava focado no trabalho. Em certo momento, aparentemente do nada, recebi um pedido de AirDrop no meu laptop. Uso um Apple MacBook e, nos dispositivos da Apple, você pode enviar coisas como fotos para outros dispositivos. Apple via AirDrop. Isso foi estranho e eu olhei para cima da minha tela. Depois de olhar ao redor na cafeteria, não consegui identificar de quem poderia ser. Não conseguia ver todo o local de onde estava. Mas certamente não vi mais ninguém. Pensei que estava vazio, ou pelo menos quase vazio. Por curiosidade, decidi aceitar o AirDrop. Quando fiz isso, vi que era uma foto. Ao clicar nela, a foto mostrava uma imagem muito assustadora do rosto de um homem. Ele parecia estar em um quarto majoritariamente escuro e olhando diretamente para a câmera, fazendo uma expressão estranha. Eu me perguntava se quem enviou isso estava tentando me assustar. Olhei ao redor e escutei. Não vi nem ouvi ninguém e o funcionário não parecia o tipo de pessoa que enviaria airdrops aleatórios. Voltei ao meu trabalho no laptop, tentando esquecer a imagem estranha. Estava muito concentrado pelos próximos 30 minutos ou mais, mas na próxima vez que olhei para cima, notei algo. Havia um homem sentado a uma mesa a cerca de 9 metros de distância, encarando-me. Era o mesmo homem que estava na foto do AirDrop, e ele estava fazendo uma expressão similar à da foto. O homem me encarava de uma forma que me fazia querer sair correndo do prédio. Olhei de volta para a tela do meu computador
e tentei ignorá-lo, mas quanto mais eu fazia isso, mais podia sentir que ele continuava me encarando. Nunca tinha notado esse homem aqui antes. Acho que era possível que ele estivesse, mas certamente não tinha notado. Depois de alguns minutos, não consegui mais me concentrar no trabalho, então decidi apenas ir embora. Arrumei minhas coisas e tentei não olhar para o homem enquanto fazia isso. Então, quando comecei a sair, olhei para ele. Ele ainda estava me encarando. Esperava que ele não se levantasse e me seguisse para fora ou algo assim, e felizmente ele não o fez. Então deixei a cafeteria e fui para casa. Tentei o meu melhor para esquecer toda aquela situação maluca. Alguns dias depois, voltei à cafeteria. Era outro momento típico de trabalho concluído. Também fui um pouco mais tarde dessa vez, e fiquei até tarde novamente. Estava fazendo muito e trabalhando no meu laptop como de costume. Bem, dessa vez, depois de estar lá por talvez 1 hora, vi o homem novamente. Estava sentado em um lugar diferente desta vez do que antes, mas o homem estava sentado a uma mesa a cerca de mesma distância de mim como antes. Não sei quando ele chegou, porque certamente não o tinha visto quando cheguei. Ele estava me encarando novamente. Fiquei tão assustado que apenas juntei minhas coisas instantaneamente e então saí. Voltei para casa e desde então não voltei mais àquela cafeteria. Ainda não sei quem era o cara. Ele certamente parecia um completo estranho. Só estou feliz por não ter visto ele desde então. Eu costumava trabalhar em uma cafeteria menor. Era um lugarzinho agradável que ficava mais ou menos na cidade. Eu morava em um apartamento a apenas alguns quarteirões de distância e era uma caminhada de apenas cerca de 10 minutos. Então, frequentemente ia a pé para o trabalho, o que era muito conveniente. A cafeteria não tinha muitos funcionários. Muitas vezes, quando ficava um pouco mais tarde no dia, só havia um de nós trabalhando. Então, uma noite, eu estava trabalhando até fecharmos. Fechávamos às 9 da noite e a partir das 6 da tarde eu estava sozinho. Na maior parte do tempo, havia apenas alguns clientes dentro, aqui e ali. Essa noite em particular, com cerca de 1 hora restante, havia apenas uma única pessoa dentro além de mim, um homem sentado sozinho no canto. Ele não estava usando um laptop ou qualquer coisa, apenas parecia estar sentado lá. Não tinha muito o que fazer e apenas comecei a me preparar para fechar. O homem ficou lá até cerca de 10 minutos antes de fecharmos. Então ele saiu. Uma vez que oficialmente fechamos para a noite, eu tranquei e fiz algumas coisas finais. Então saí da cafeteria e voltei para meu apartamento. A área onde a cafeteria estava localizada é mais ou menos na cidade. Não está no centro, com muitos prédios altos, mas há calçadas e muitos outros prédios e negócios por perto. Nessa hora, porém, geralmente era bem tranquilo. Então, quando saí e cheguei na calçada, vi esse cara meio que parado por ali, bem do lado de fora. Era o mesmo cara que tinha estado sentado dentro da cafeteria. Virei à direita e comecei a caminhar para casa. Quase assim que comecei a andar, o homem atrás de mim começou a andar também. Eu tinha uma sensação ruim sobre isso. Quero dizer, ele teria ficado parado por pelo menos 15 minutos desde que saiu até eu fechar. Então, quando saio, ele começa a andar também. Parecia muito suspeito, mas o que eu poderia fazer? Continuei caminhando para casa. No início, o homem estava me seguindo à distância. Era uma noite silenciosa, então eu podia ouvir apenas de leve os passos dele atrás de mim. Mas aos poucos ele parecia estar se aproximando, e eu estava realmente tentando andar mais rápido também. Então não era algo que eu estava fazendo. Quanto mais o homem parecia se aproximar de mim, mais e mais nervoso eu ficava. Quando estava talvez a meio caminho de casa, ainda caminhando pela calçada, ele estava a cerca de 6 metros de mim. Eu estava considerando apenas correr o resto do caminho de volta. Realmente não sabia o que ia fazer nessa velocidade. O homem me alcançaria muito antes de chegar ao meu prédio de apartamentos. Olhei em volta quando fiz isso. Notei que à minha esquerda e do outro lado da rua havia um bar que parecia estar aberto. De repente virei à esquerda e atravessei bem no meio da rua. Não vinham carros,
e depois de atravessar, vi que o homem que me seguia fez o mesmo. Então, quando cheguei do outro lado, rapidamente entrei no bar. Quando entrei, fiquei feliz em ver que havia várias outras pessoas por perto. Algumas estavam sentadas no bar e outras espalhadas pelas mesas. O homem que estava me seguindo não entrou. Olhei para a janela e, em vez disso, o homem parecia estar meio que esperando lá fora. Achei que ele estava esperando por mim sair novamente, e isso era provavelmente o que ele estava fazendo na cafeteria, esperando eu sair. Olhei ao redor do bar. Então notei algo. Havia uma placa de saída nos fundos, o que significava que eles tinham uma saída traseira. Então caminhei até o fundo e saí por uma porta que eles tinham lá, que dava para um beco. Segui esse beco até chegar à rua. Agora eu estava em uma rua diferente, a um quarteirão de distância. Apenas esperava não ver o cara novamente. Andei rapidamente e consegui chegar ao meu apartamento bem. Não vi o cara novamente depois disso. Até hoje não sei por que ele me seguiu. Quero dizer, não sei quem ele era ou qualquer coisa. Não trabalho mais lá, mas essa foi de longe a coisa mais assustadora que me aconteceu quando trabalhei lá. Eu costumava ser proprietário de uma cafeteria pequena e trabalhava lá quase todos os dias para economizar com funcionários. Eu fazia o máximo que podia sozinho, claro. Eu contratava algumas pessoas, mas gostava do trabalho e sabia como queria que as coisas fossem feitas. Bem, uma noite eu estava trabalhando sozinho. Ficávamos abertos até às 8 da noite todos os dias e estava se aproximando da hora de fechar. Ninguém estava dentro da loja. Eu estava atrás do balcão, limpando e organizando as coisas. Decidi fechar a loja e trancar as portas alguns minutos antes das 8. Isso é algo que eu fazia frequentemente. Quero dizer, raramente tínhamos clientes na última meia hora das 7 horas. Alguns talvez estivessem lá no início da hora, mas depois das 7:30 talvez tivéssemos como uma pessoa, e ninguém costumava vir nos últimos 10 minutos. Também não queria que alguém entrasse às 7:59 e então pedisse um monte de coisas ou algo assim. Lembro que depois de trancar as portas, voltei e fui para trás do balcão. Foi então que ouvi alguém tentando abrir a porta, que estava trancada. Olhei para a porta, mas não tinha uma visão muito boa dela. Apenas vi de relance alguém se afastando, mas não consegui ver quem era ou qualquer coisa. Então comecei a fazer mais algumas coisas que precisava antes de poder sair. Isso provavelmente levaria uns 15 minutos. Bem, talvez 5 minutos depois disso, de repente ouvi o som de vidro quebrando. Vinha da frente da loja. Assim que ouvi, me agachei e fui para trás do balcão. Não sabia o que estava acontecendo, mas temia que fosse um arrombamento, e momentos depois, ouvi o som de alguém entrando na loja. Parecia ser verdade que alguém realmente tinha arrombado. Não queria ficar atrás do balcão. Eu estava apenas fora de vista da frente onde a janela quebrada estava. Então rastejei pelo chão até o final do balcão. Há um pequeno corredor nos fundos, que é onde os banheiros e uma sala de armazenamento estavam. Quando estava no final do balcão, tive que ir rápido para evitar ser visto, ou pelo menos tentar. Consegui chegar ao banheiro rapidamente e então fechei a porta atrás de mim e a tranquei. Felizmente havia uma porta com tranca completa e bastante robusta. Ouvi o som de alguém andando dentro do prédio e se aproximando de onde o balcão estava. Ainda não tinha ideia de quem eram, embora felizmente tivesse meu celular comigo e o tirei e disquei para a polícia. Eu disse à polícia que alguém tinha arrombado minha cafeteria. Enquanto isso acontecia, ouvi passos se movendo para a área atrás do balcão. Não ouvi ninguém falando. Os passos logo se moveram para o corredor onde os banheiros estavam. Ficaram mais e mais próximos. Então tentaram abrir a porta do banheiro onde eu estava. Depois de tentarem, os passos se afastaram e então parei de ouvi-los completamente. Esperei dentro do banheiro pelos próximos 5 minutos ou mais. Então a polícia chegou. Quando eles chegaram, saí para ver que não havia mais ninguém lá, além dos policiais. Eles vasculharam todo o lugar, mas quem quer que tenha arrombado já tinha ido embora. A caixa registradora foi roubada e havia vidro quebrado perto da janela. Além disso, nada mais estava fora do lugar. A loja ficou fechada pelos próximos dias.
mas logo reabrimos. Eu tive o lugar por mais um ano antes de vendê-lo. Aquilo foi a coisa mais assustadora que aconteceu quando eu tinha uma cafeteria. Cheguei à minha última parada antes do meu destino final no dia seguinte. Era tarde e eu estava extremamente exausto após alguns longos dias dirigindo. Então peguei minha pequena mochila e entrei no meu Airbnb para a noite. Era uma casa aleatória fora da estrada principal, que apenas coincidentemente estava na minha rota. Não investiguei muito porque era apenas por uma noite. Então realmente tudo que eu precisava era de uma cama para dormir por 8 horas. Ao entrar, imediatamente senti um cheiro realmente desagradável. Não era um cheiro preocupante por si só, mas definitivamente não era agradável. Talvez como um roedor morto embaixo da casa ou mofo no teto. Fiz uma rápida olhada, olhando o quarto e o banheiro, mas notei que o cheiro era muito mais forte no quarto do que na sala de estar. Então decidi deixar minhas coisas no espaço principal e apenas me preparar para a noite no sofá. Peguei o cobertor de um dos sofás e o estendi, mas enquanto fazia isso, um forte estrondo ecoou pelas paredes. Eu estava mais confuso do que assustado, pensando que esse barulho era alto demais para ser apenas a casa se acomodando ou algo assim. Mas a maneira como o som veio através das paredes tornava realmente difícil dizer de onde na casa ele vinha. Desci o corredor e espreitei em cada um dos quartos, verificando se havia algo errado, mas tudo parecia ok. Não tinha certeza do que verificar, para ser honesto, mas até onde eu sabia, não havia nada com que se preocupar pelo curto tempo que eu ficaria ali. Voltei para o sofá e continuei a arrumação, então me deitei e peguei meu telefone para planejar os próximos dias. Apenas alguns minutos depois daquele primeiro estrondo, houve outro. Era quase idêntico ao anterior, ecoando pelas paredes e sendo um único estrondo. Levantei e andei pelo corredor novamente. Mas dessa vez decidi verificar os quartos mais minuciosamente. Acendi as luzes e inspecionei as paredes e o teto, mas ainda assim não havia nada que mostrasse qualquer sinal de algo. Nesse ponto, eu estava pensando que talvez um grande galho estivesse balançando com o vento e batendo no telhado, mas até isso parecia improvável. Voltei para o sofá e me lembrei que estava aqui apenas por uma noite, e que qualquer que fosse o problema, não era meu problema. Apaguei as luzes, me deitei e adormeci. A noite foi tranquila e, estando exausto como estava, não tive problemas para dormir, mas a maneira como acordei foi incomum. Meus olhos ainda estavam fechados, pois eu havia acordado apenas parcialmente. Provavelmente nem teria me lembrado disso, se não fosse pelo que aconteceu a seguir. Tive uma sensação ruim no estômago quando abri os olhos. Um homem estava bem acima de mim, olhando nos meus olhos. Meu corpo inteiro se tensionou naquele momento, mas durou apenas frações de segundo antes de o homem correr do lado do sofá e sair direto pela porta da frente. Rapidamente me levantei e corri para ver para onde ele foi, mas o perdi de vista nas árvores. Fechei a porta. Depois fui pegar meu telefone, mas parei no final do corredor quando vi algo pelo canto do olho. Pendurada no meio do corredor estava uma escada dobrável que levava ao sótão. Não perdi mais tempo para chamar por ajuda. Como você pode imaginar, o homem tinha estado lá em cima naquela noite, mas não havia muito lá em cima que mostrasse que ele estivera por mais de um dia ou 2. É provável que ele estivesse apenas usando o Airbnb como um lugar para viver, mas suas ações tornaram as coisas realmente perturbadoras. Se eu não tivesse acordado, não sei o que teria acontecido. Na época em que escrevo isso aconteceu há apenas algumas semanas. Eu tinha dirigido até uma cabana de férias Airbnb em uma área florestal. Eu havia planejado uma viagem de mochilão com alguns amigos e deveria ficar lá apenas 2 noites antes de seguir para o resto da semana. Quando cheguei e vi o lugar, fiquei satisfeito. Era muito isolado. Basicamente uma cabana simples, o que eu adorava. Estacionei ao lado do lugar e tirei meu equipamento da caminhonete, levando tudo para dentro. O interior era o que você esperaria. Pequeno e não muito bonito.
mas bom pelo que eu paguei. Naquela noite, basicamente fui direto para a cama, adormecendo e acordando cedo na manhã seguinte. Meu objetivo para aquele dia era explorar a primeira parte da trilha que meus amigos encontrariam comigo no dia seguinte. Eu só precisava ter certeza de que estava aberta e não muito enlameada por causa da chuva da semana passada. Se estivesse, teríamos que encontrar uma nova trilha. Fiz um café e relaxei até o meio da tarde. Depois saí e caminhei até a estrada principal, caminhando por meio quilômetro até a entrada da trilha. Parecia limpa e seca, então não me preocupei em caminhar mais do que um quarto de milha antes de voltar. No total, eu tinha ficado fora por apenas 1 hora, mas quando cheguei à trilha que levava ao Airbnb, vi à distância que agora havia um caminhão estacionado bem na frente. Acelerei o passo, inseguro sobre o que estava acontecendo. Quando cheguei à cabana, fui direto para a janela do caminhão, mas não havia ninguém dentro. Então, olhei ao redor em todas as direções, não vendo ninguém ao longe e ninguém na porta da frente. Onde mais eles poderiam estar? Caminhei cautelosamente até a porta da frente, notando que ainda estava trancada. Ao entrar, estava claro que ninguém tinha entrado, o que era meu maior medo. Depois de verificar todos os quartos, abri o aplicativo Airbnb e contatei o anfitrião, perguntando se ele ou alguém mais estava aqui. Enquanto esperava por uma resposta, verifiquei as janelas, mas ainda não vi nada. O que tornava isso tão inquietante era que eu não conseguia ver para onde alguém poderia ter ido daqui. Era apenas uma floresta ao redor com essa única cabana no meio. Enquanto continuava esperando por uma resposta, horas se passaram. Continuei procurando alguém voltar para o caminhão, mas com o pôr do sol, parecia cada vez mais improvável. Então, por volta das 8 da noite, recebi uma mensagem de texto. Ninguém mais deveria estar aqui. Eu estaria mentindo se dissesse que não esperava essa resposta, mas estava apenas esperando que de alguma forma não fosse. Depois de pensar um pouco, simplesmente não conseguia me sentir seguro o suficiente para ficar à noite. Fui ao redor da cabana e comecei a arrumar minhas coisas, mas então o som repentino de passos veio da frente. Parei e escutei enquanto eles faziam seu caminho até o alpendre e até a porta. Momentos se passaram e nenhum toque veio. Devo ter ficado lá olhando para a porta por pelo menos 1 minuto antes de andar lentamente até a porta e olhar para fora. Um homem alto estava no patamar, mas estava de costas para a porta, olhando para fora, perto do caminhão. Um sentimento sinistro me envolveu ao vê-lo imóvel, apenas olhando para a distância, sentindo que ele poderia não estar sozinho lá fora. Dei alguns passos para trás, tentando entrar silenciosamente em outro cômodo para ligar para o 911, mas no meu terceiro passo, um dos assoalhos fez um rangido extremamente alto. Logo depois, ouvi o homem se mexer lá fora, seguido pelo trinco da porta sacudindo violentamente enquanto ele tentava abri-la. Corri e me tranquei no quarto, discando 911, enquanto o homem do lado de fora continuava a sacudir a porta e a bater nela, antes de repente correr para fora do alpendre. Segundos depois, ouvi o caminhão partir. A polícia chegou à cabana relativamente rápido, mas isso não acabou sendo muito útil. Deixei a cabana naquela noite para ficar em um hotel, considerando que o homem não foi pego e ainda estava por aí em algum lugar. Realmente não consigo nem tentar adivinhar o que ele estava fazendo, mas o que realmente me horroriza é pensar onde o homem estava todo esse tempo. Ele estava apenas parado na floresta ou escondido em algum lugar fora da casa. Depois dessa experiência, provavelmente não ficarei em outra cabana isolada tão cedo. Olá a todos. Meu nome é Dennis Blaze. Eu tinha cerca de 17 anos quando isso aconteceu e, para dar uma ideia de quanto tempo atrás isso foi, agora tenho 43 anos. Cresci em uma pequena cidade perto de Seattle durante o final dos anos 90. Na época, a população total era de talvez 6.000 a 7.000 pessoas. A cidade realmente não tinha muitas coisas para fazer. Uma noite, eu estava saindo com meus 3 amigos, que chamaremos de Gary, Mark e Rob. Todos nós estávamos entediados de apenas ficar em casa
Então decidimos dar uma volta de carro. Paramos para comer no McDonald's antes de continuar nossa jornada sem destino. Tínhamos dirigido por cerca de 15 minutos depois de sair do restaurante e deve ter sido por volta da 1 da madrugada neste ponto. Meu veículo era um Ford Probe de 92. Mark abaixou a janela. No começo não pensei muito nisso, apenas imaginei que ele precisava de ar. Estávamos descendo uma grande colina quando vi um par de faróis à distância. As luzes se aproximaram e vi que era um caminhão, mas ele não estava rebocando um trailer. Conforme o caminhão se aproximava, pude ver Mark se inclinando para a frente. Não tinha certeza do que ele estava fazendo. Então vi ele jogar algo no caminhão enquanto passava. "O que diabos você está fazendo?" "Relaxa, era apenas um sachê de molho agridoce." Fiquei irritado, mas não pensei que algo aconteceria. Chegamos ao fundo da colina quando olhei no retrovisor. Agora eu podia ver os faróis do caminhão descendo a colina, correndo diretamente na direção do meu carro. Santo Deus! Todos no carro se viraram de uma vez. "Acho que você realmente o irritou, Mark." Rapidamente encontrei uma entrada para virar e subi a colina o mais rápido que pude para ganhar alguma distância do caminhão. Quando cheguei ao topo da colina, desliguei todas as luzes e todos no carro me disseram para virar nesta estrada lateral que estava completamente escura. Mal conseguia ver alguma coisa, mas decidi arriscar. Então, virei o carro de volta antes de colocá-lo no estacionamento. Pensamos que seria uma boa ideia esperar alguns minutos antes de voltar para minha casa. Esperamos cerca de 2 minutos quando vimos aqueles malditos faróis vindo em nossa direção. Não podia acreditar. O motorista do caminhão deve ter nos visto virar nesta estrada. Pensei que com certeza tínhamos perdido ele. O caminhão massivo bloqueou nossa única saída e parou completamente. Em seguida, ouvimos a porta do lado do motorista se abrir e logo o motorista foi iluminado por seus próprios faróis. Este homem parecia enorme. "O que diabos devemos fazer agora? Mark, você nos colocou nisso. O que você acha que deveríamos fazer?" "Vamos sair daqui. Eu não acho que tenho espaço suficiente para passar por ele." "Não, isso não é verdade. À esquerda, há uma clareira. Ele não está rebocando um trailer, então se você acelerar agora, deverá ter espaço suficiente para passar por ele." Decidi confiar em Mark e pisei no acelerador. Passei raspando pelo homem. Lembro-me dele gritando conosco enquanto passávamos. Claramente mexemos com a pessoa errada. Quem sabe o que ele teria feito se conseguisse colocar as mãos em qualquer um de nós. Mark estava certo, eu tinha espaço suficiente para sair dali. E acelerei todo o caminho de volta para casa. Meus pais estavam no cassino naquela noite e não voltariam por pelo menos mais algumas horas. Trancamos todas as portas e fechamos as cortinas, verificando a cada poucos minutos por faróis. Quando estávamos convencidos de que não estávamos mais em perigo, todos demos boas risadas sobre toda a situação. Foi loucura. Eu disse ao Mark que ele não está mais autorizado a comer nuggets de frango novamente. Estou feliz que todos nós saímos de lá em segurança, mas nunca esquecerei o medo que senti quando estava encarando aqueles faróis naquela estrada escura. Isso aconteceu quando eu estava na 7ª série. Para contextualizar, eu estava com um grupo de amigos: Grace, Wes, Greg, Alex e Gabe. Era uma tarde ensolarada de sexta-feira. Nosso professor de música nos deu um dia livre para fazermos o que quiséssemos. Então decidimos nos sentar nas escadas que levavam à sala de música. Naquela época, a escola local de ensino médio estava tendo um dia de campo na nossa escola, o que era comum. Enquanto conversávamos, vimos alguns dos alunos do ensino médio entrando no ginásio. Entre eles estava um garoto todo vestido de preto que, ao passar por nós, nos mostrou o dedo do meio. "Qual é o seu problema? O agente Smith te ignorou hoje?" Todos nós rimos e retribuímos o gesto. Então, notamos um pequeno saco de pó branco aos pés do garoto. Ele continuou andando e desapareceu no ginásio. Já houve vários casos de estudantes sendo pegos com drogas. Nosso grupo se mantinha longe disso, mas ao mesmo tempo estávamos curiosos para saber exatamente o que estava naquele saco. Pelo menos eu estava. Então me aproximei um pouco, mas minha amiga Grace me puxou de volta.
Kay, fique longe disso, quem sabe o que diabos é isso? Devemos apenas ir contar ao professor de música. Você relaxa, Grace. Eu não ia tocar nele, só queria olhar. Mas você provavelmente está certa. Então olhamos para os caras, e eles procederam a fazer o que Grace e eu decidimos não fazer. Esses idiotas podem acabar encrencados por isso também. Estávamos prestes a entrar quando meu amigo Alex começou a surtar e agir de forma estranha. Ele começou a tossir e espirrar violentamente. E 2 segundos depois parou e agiu como se nada tivesse acontecido. Toda essa situação foi bizarra. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Fomos insultados por Dart Edgelord, que derrubou um saquinho de pó branco. Minha amiga Grace me impediu de examinar o saco. Meu amigo Alex pegou o saco e aparentemente inalou o que estava dentro, o que o fez ter uma reação violenta, mas depois tentou disfarçar. É aqui que estamos até agora. Alex então começou a sorrir e passou por nós, indo para dentro. Antes de sairmos, contamos ao professor de música o que aconteceu. Ele disse que informaria a administração e nos pediu para manter isso em segredo porque, por aqui, rumores se espalham rápido. Depois disso, saímos da sala de música e continuamos nosso dia. Eu só tinha aquela aula com Alex, então não sabia muito sobre o que mais ele fez até mais tarde. Gabe me disse que Alex manteve um sorriso assustador no rosto pelo resto do dia. Era tão notável que os professores ficaram desconfortáveis e continuavam perguntando se ele estava bem. O sorriso dele parecia um sorriso genuíno e normal, mas estava completamente fora de lugar. Vamos ser honestos. Há muito poucos motivos para sorrir assim em uma sala de aula do ensino fundamental. Gabe me disse que Alex deixava todos na sala desconfortáveis, como aquele sentimento de afundamento que você tem quando algo terrível está prestes a acontecer. Mais tarde, quando a escola terminou, vi Greg, Gabe e Alex na fila do ônibus. Fui até eles. Naquela época eu não estava ciente do comportamento estranho de Alex. Estava conversando com Gabe e Greg. Olhei para o lado e vi Alex parado, olhando diretamente para o sol, sem ouvir ou prestar atenção em nós. Você sabe que vai danificar seus olhos assim. Nenhum de nós jamais viu Alex agir dessa forma. Gabe interveio. Ei, você está bem, Alex? Desde que você cheirou o que estava naquele saco, você não tem agido como você mesmo. Contamos ao professor de música sobre o saco. O que vocês fizeram com ele depois que saímos? Ah, agora que você mencionou, eu não sei. Todos nós meio que saímos depois disso. Alex, você ainda tem isso? Alex ignorou a pergunta de Gabe e continuou olhando para o sol. Tentei chamar sua atenção repetindo seu nome várias vezes. Alex. Terra chamando Alex, cara. O que diabos está errado com você? Você está olhando diretamente para o sol como se estivesse passando um pornô ou algo assim. Alex não respondeu a ninguém. Ele então lentamente desviou o olhar para nós, olhando para nós com seus olhos arregalados e sem piscar. E então sorriu. Parecia algo de um filme de terror. Em seguida, virou-se na direção de seu ônus e começou a andar, desaparecendo logo depois, deixando os 3 de nós perplexos. Bem, isso foi estranho. Espero que ele esteja bem. Todos nós nos despedimos e fomos para casa para o fim de semana. Na segunda-feira seguinte, enquanto eu trabalhava em uma tarefa, olhei pela janela por um segundo e vi a polícia e uma unidade canina na frente do prédio da escola. Fiquei olhando para a cena por alguns minutos, assim como todos os outros. Foi quando ouvi o interfone. Atenção, Will, Kaylee, Grace, Wes, Greg, Alex e Gabe. Por favor, dirijam-se à cantina imediatamente. E quanto ao resto de vocês, saiam de seus telefones. Vocês estão aqui para aprender. A maioria de vocês mal consegue ler metade das coisas que passam de qualquer forma. É hora de desligar os telefones e colocar o chapéu de pensar. Ah, sim, estou orgulhoso disso. Essa coisa ainda está ligada. Eu tinha esquecido completamente do incidente de sexta-feira até estar literalmente a caminho da cantina. A primeira pessoa que vi foi o professor de música, que estava ao lado do diretor. Havia alguns outros membros da equipe e um policial também. O professor de música parecia irritado, o que era estranho, pois ele geralmente era um cara bastante tranquilo que nunca ficava bravo com ninguém.
Quando vi o olhar irritado no rosto dele, fiquei chocado. Então me sentei ao lado de Grace e esperamos pelo resto dos nossos amigos chegarem. Alex estava entre eles e havia voltado ao normal. Quando todos chegaram e se sentaram, todos os adultos na sala apenas nos encararam. Eu me senti como se estivesse prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento até que o diretor finalmente falou. Chegou ao nosso conhecimento que vocês, crianças, encontraram uma substância estranha no terreno da escola perto do ginásio, certo? Todos nós olhamos para ela e assentimos. Eu vejo. Bem, nesse caso, gostaria de saber o que aconteceu do ponto de vista de vocês. Um por um, fomos levados para uma sala separada e interrogados. Todos contamos a mesma história. Depois que ela terminou com o interrogatório, agradeceu pelas informações e então saiu com todos os outros, exceto pelo professor de música. Todos nós nos olhamos confusos, não sabendo se podíamos voltar para a aula ou não. O professor de música então falou em um tom muito irritado. Um de vocês não me ouviu e continuou falando sobre isso com os outros alunos e quero saber quem. Todos nós ficamos chocados. Nunca tínhamos visto ele bravo antes. Eu sabia que não estava mentindo, mas é possível que alguém mais estivesse. Também é possível que alguém fora do nosso grupo tenha ouvido nossa conversa e começado a espalhar rumores para outros alunos. Então, como vocês provavelmente já adivinharam, Alex estava agindo de forma estranha naquele dia, porque havia inalado a substância quando abriu o saco e basicamente ficou sorrindo como um doido e viajando pelo resto daquele dia. Até hoje, nenhum de nós sabe o que era, mas estamos certos de que o garoto todo de preto estava envolvido. Ainda não sei se ele deixou cair o saco acidentalmente ou o deixou de propósito. Alex disse que deixou o saco no chão depois do seu ataque de tosse. Até onde eu sei, a polícia nunca recuperou o saco. No ano passado, passei o Natal na casa do meu sogro, que mora em South Jersey, numa área bastante remota, ao norte da floresta estadual de Bern. É um lugar pacífico e tranquilo, mas sempre me senti um pouco inquieto lá, especialmente com o tempo nublado e o calor fora de época que estávamos tendo. Fizemos o jantar de Natal na casa do meu cunhado e voltamos bem tarde. Por causa do calor, dormimos com a janela do quarto aberta. Acordei no meio da noite para usar o banheiro e, enquanto voltava a dormir, ouvi um som alto e crescente, como um uivo, que aumentava de volume por alguns segundos antes de parar abruptamente. Pensei que fosse apenas um pássaro com um canto estranho e tentei voltar a dormir, mas aconteceu mais 2 vezes nos próximos 5 minutos. Tentei ignorar e voltar a dormir, quando ouvi um estrondo alto e agudo, como a trombeta de um elefante. Nesse momento saltei da cama, meu coração acelerado. Sabia que tinha que fechar a janela, mas demorei alguns segundos para reunir coragem. Arrastei-me para fora da cama e espreitei pelas persianas antes de alcançar a janela para fechá-la. Algo lá fora havia acionado a luz do sensor de movimento nos fundos da propriedade e estava parcialmente iluminado, a cerca de 30 metros da porta dos fundos, bem na linha das árvores. Era uma figura encapuzada, com a cabeça parcialmente descoberta. A parte inferior do seu rosto tinha uma aparência plana, como a parte de trás de um prato de jantar, com outro círculo preto menor no centro. Imediatamente fechei a janela com força e não me mexi. A figura apenas ficou lá, com o rosto inclinado em direção à janela. Fechei as persianas e rastejei de volta para a cama, escondendo-me até o nascer do sol. Não ouvi mais nenhum som depois de fechar a janela. Só tive coragem de olhar novamente após o amanhecer, mas a figura já tinha ido embora. Consegui voltar a dormir por mais algumas horas. Fiz algumas pesquisas, mas não consegui encontrar nada que explicasse o que vi. Alguém já viu algo assim ou sabe o que poderia ser? Há sempre um motivo para ter medo. Quando eu tinha 12 anos, meus amigos e eu costumávamos visitar as arcadas locais todos os sábados. Íamos de bicicleta até a cidade com os bolsos cheios de moedas e notas de $1.
Todos trabalhávamos duro para ganhar a mesada que nos permitiria horas de jogo. Havia 3 arcadas para escolher, e sempre jogávamos pedra, papel e tesoura, para decidir em qual delas iríamos. Entre eu e meus 3 amigos, Ryan, Bree e Jacob, eu geralmente ganhava, mas isso não importava muito. Eu geralmente escolhia a arcada que todos nós queríamos ir de qualquer maneira. Foi no início do verão quando uma nova arcada foi inaugurada. Panfletos foram colocados nas portas de todas as casas que tinham crianças. O lugar se chamava Clifford Clowns Arcade, e ao lado do logotipo havia um palhaço com nariz vermelho e olhos excessivamente grandes. Supus que aquele deveria ser o Clifford, o palhaço. Meus amigos e eu ficamos extasiados, claro. Era 10 vezes mais empolgante do que descobrir que uma das arcadas que frequentávamos tinha um novo jogo, especialmente porque o panfleto dizia que cada jogo custava apenas 5 centavos. Naquele sábado, meus amigos e eu pedalamos o mais rápido que pudemos para a nova arcada, com os bolsos cheios de quantos níqueis pudemos encontrar. Não demorou muito até chegarmos. O prédio era alto e parecia ter 2 andares, pintado de vermelho, verde e azul. Acima da porta havia uma placa que dizia Clifford Clowns Arcade. Meus amigos e eu estávamos empolgados. Estacionamos nossas bicicletas e corremos o mais rápido que pudemos para dentro. Lá dentro havia centenas de jogos, um campo de laser tag, e as decorações tornavam o lugar ainda mais excitante. O local estava cheio de crianças, todas elas colocando suas moedas nos jogos alegremente. Havia também uma sala que levava ao andar de cima, mas aquela área era restrita, com uma placa de apenas funcionários. Não que alguém notasse ou se importasse. Havia também alguns mascotes de aparência estranha andando por aí, vestidos com pintura facial branca, narizes vermelhos, sorrisos desenhados e ternos de palhaço multicoloridos. Eles se chamavam Amigos do Clifford, o palhaço. Eles pareciam estranhos para mim, mas algumas das outras crianças queriam abraços e autógrafos deles. Eles prontamente obedeceram e distribuíram canetas com o rosto do Clifford, o palhaço, para quem quisesse uma. Algo neles parecia estranho para mim. Eu contei aos meus amigos, e enquanto Bree concordava comigo, Ryan e Jacob não pareciam se importar. Bree e eu decidimos apenas ignorar os palhaços e jogar os jogos. Afinal, era para isso que estávamos lá, e além disso, eles eram extremamente divertidos. Alguns deles eu nem mesmo havia visto antes. Após algumas horas lá, os palhaços fizeram um anúncio de que Clifford, o palhaço, iria visitar. Todos comemoraram e, assim que ele apareceu, as crianças enlouqueceram. Bree e eu mantivemos nossa distância dele, mas Ryan e Jacob se juntaram à multidão. Clifford, o palhaço, não parecia reconhecer os outros palhaços. Ele era baixo e usava uma máscara que se assemelhava ao palhaço dos desenhos animados no panfleto. A máscara parecia velha e desbotada, e ele nunca falava. Isso me deixava nervoso, mas ainda assim ignorei e continuei jogando os jogos. Cerca de 1 hora depois, meus amigos e eu ficamos sem moedas. Bree e eu queríamos ir embora, mas Ryan e Jacob não. Inventei uma desculpa de que minha mãe queria que eu voltasse para casa para jantar, e eventualmente consegui fazer com que Jacob concordasse que era hora de ir. Ryan, no entanto, queria ficar mais tempo. Dissemos a ele que tudo bem, mas ele teria que voltar para casa de bicicleta sozinho, uma decisão da qual ainda me arrependo. No dia seguinte, recebemos a notícia de que Ryan ainda não tinha voltado para casa. Sua mãe ligou para a minha na esperança de que ele estivesse lá. Alguns dias depois, a polícia veio me interrogar, como havia feito com meus outros 2 amigos. Eu disse a eles que tínhamos deixado Ryan lá porque ele não queria ir embora. A polícia assumiu que alguém poderia ter sequestrado ele no caminho de volta para casa. Cartazes com seu rosto foram espalhados por toda parte, com avisos para os pais não permitirem que seus filhos fossem a lugar algum sozinhos. Foi apenas alguns dias depois que outra criança desapareceu, e então outra. Nesse ponto, toda a cidade estava abalada. Eu estava preocupado com Ryan, mas sabia que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Quando o sábado chegou novamente, minha mãe relutou em me deixar ir à arcada, especialmente porque Ryan ainda estava desaparecido.
Eu disse a ela que estaria com meus amigos e que ficaríamos juntos o tempo todo. Ela cedeu e me deixou ir, mas disse que eu tinha que estar em casa às 4 horas. Eu concordei e logo meus amigos e eu estávamos todos em nossas bicicletas. Jacob ganhou no pedra, papel e tesoura naquele dia e decidiu que queria ir à arcada do Clifford, o palhaço. Bree e eu não queríamos ir lá, mas ele tinha ganhado, então não tivemos escolha. Entramos na arcada e rapidamente começamos a jogar os jogos. Passou um tempo antes de Clifford, o palhaço, fazer uma aparição. Era diferente da última vez. Ele parecia um pouco mais alto e seu traje era novo. A máscara que ele usava não parecia mais velha e desbotada. Quase parecia nova novamente. Eu o ignorei e continuei jogando os jogos. Toda vez que olhava por cima do ombro, podia sentir seus olhos me observando. Quando finalmente chegaram às 4 horas, fiquei aliviado. Rapidamente, disse a Bree e Jacob que tinha que ir. Jacob estava triste por partir, mas ainda assim foi conosco. Foi quando estávamos descendo a rua do prédio que olhei para trás para a arcada. Eu vi Clifford, o palhaço, me observando de uma janela no segundo andar. Parecia que ele estava nos observando partir. Havia algo na maneira como ele estava parado que parecia vagamente familiar para mim. Ele então começou a bater a cabeça contra o vidro antes que alguns de seus amigos palhaços o puxassem para longe da janela. 4 dias depois, um total de 6 crianças haviam desaparecido. Todas elas tinham uma coisa em comum, algo que a polícia finalmente decidiu investigar. Logo recebemos a notícia. A polícia finalmente resolveu o caso depois de descobrir que o último lugar onde as crianças desaparecidas foram vistas foi na arcada do Clifford, o palhaço. Por causa disso, as forças da lei decidiram fazer uma visita ao estabelecimento. Eles foram recebidos por rostos sorridentes, mas o que estava por baixo da superfície era o mais perturbador. O proprietário da arcada, Jeff Andrews, foi encontrado morto na área de funcionários no andar de cima, assassinado por um culto. O culto foi tão longe a ponto de se passar por Andrews para pagar as contas e manter o lugar funcionando. Eles também se vestiam como amigos de Clifford, o palhaço, e davam abraços, autógrafos e canetas de Clifford, o palhaço, para as crianças que visitavam. O corpo de Andrews não foi o único encontrado. Havia 3 corpos de crianças desaparecidas descobertos, além de 3 outras crianças encontradas vivas com a boca costurada. Ryan estava entre os falecidos. Parece que o culto os forçava a andar pela arcada vestidos como o mascote Clifford, o palhaço. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe me deixou em uma dessas lojas de arcade em um shopping, enquanto ela ia fazer compras de supermercado. Quando cheguei lá, comecei a jogar os jogos que geralmente escolhia. Depois de um tempo, decidi que queria jogar Dance Dance Revolution e me aproximei de um dos funcionários para pedir ajuda. Ele era um homem alto e moreno, com cabelos cacheados pretos e barba, e parecia estar na casa dos 30 anos, o que o fazia parecer muito mais velho do que os outros 2 funcionários trabalhando na loja. Claro, como eu era apenas uma criança, não me importava com esses detalhes. Ele agiu de maneira muito amigável e foi prestativo no início. Ele aceitou e me ensinou, observando-me de perto enquanto eu dançava no jogo. No início não me importei, porque pensei que ele estava tentando ter certeza de que eu conseguia lidar com o jogo sozinho antes de atender a outro cliente. No entanto, várias músicas depois, ele ainda estava lá, parado ao lado da tela do jogo, me observando. Não sei exatamente como descrever seus olhares, mas eles me faziam sentir desagradável e desconfortável. Ficou tão ruim que não consegui mais me concentrar no jogo e eventualmente parei de jogar. Só de lembrar como ele estava me olhando ainda me arrepia. Decidi tentar jogar outros jogos, mas ele me seguiu até cada um deles. Eu esperava que ele se cansasse e me deixasse em paz, mas ele nunca saiu. O que torna isso ainda mais assustador é que sua expressão facial passou de ser o funcionário gentil para lentamente se tornar algo mais sério e perigoso. Então, a realização me atingiu. Ao olhar mais de perto, esse homem não era um funcionário. Ele estava usando algo que se assemelhava ao uniforme.
mas não exatamente. Eu era uma criança muito tímida, e apesar de haver muitas outras crianças com seus pais e outros funcionários na loja, eu não conseguia reunir coragem para pedir ajuda. Como eu estava sozinha, provavelmente todos pensaram que ele era meu responsável. Tentei ao máximo ignorar sua presença e continuei jogando diferentes jogos, esperando que meus tokens não acabassem e minha mãe viesse logo me buscar. Finalmente, decidi não esperar pela minha mãe e fui ao supermercado sozinha para encontrá-la. A loja de arcade estava localizada no segundo andar e o supermercado no térreo. Estava prestes a descer as escadas quando percebi que esse homem ainda estava me seguindo para fora da loja. Ele me alcançou rapidamente e, para minha surpresa, sussurrou algo no meu ouvido. Não consegui ouvi-lo bem por causa do barulho do arcade. Notando minha expressão confusa, o homem sorriu enquanto lentamente colocava a mão no meu ombro e repetia: "Qual é o seu nome?" Felizmente, naquele momento, minha mãe veio me buscar. Olhei para trás para o homem e, de repente, sua expressão mudou de volta para a pessoa gentil que me ajudou antes. Ainda assustada, observei enquanto ele agia como o cara legal para minha mãe, que não suspeitava de nada. Não contei à minha mãe que esse homem estava me perseguindo. Eu só queria ir embora. Quando estávamos caminhando de volta para o carro, olhei para trás pela última vez. Eu realmente gostaria de não ter olhado. O homem ainda estava me encarando. Ele acenou lentamente para mim e piscou antes de silenciosamente murmurar as palavras: "Eu vou te ver." Esse foi o momento mais assustador da minha infância. Isso aconteceu anos atrás, quando eu tinha cerca de 8 anos e meu irmão mais velho tinha 10. Meu pai estava estacionado no Japão, e isso aconteceu cerca de 3 anos depois, então estávamos muito familiarizados com a área. Para que ninguém pense mal da minha mãe, que é incrível, é importante mencionar que o crime e, em particular, o dano às crianças eram punidos com incrível severidade, então normalmente era muito seguro estar sozinho. Decidimos caminhar os 5 quarteirões fora da base até nossa arcada favorita, que ficava cerca de 20 andares acima. Tínhamos que sair do portão da base, atravessar os trilhos e fazer uma única curva à esquerda para chegar ao prédio. É realmente uma linha reta desde o portão de entrada. Quando passamos por uma das primeiras lojas, notei um homem árabe em um traje tradicional branco parado no beco. Esse homem se destacou não apenas pela maneira como estava vestido, mas também porque ele não era um local. Eu e meu irmão o vimos, mas não pensamos muito nisso até que ele saiu atrás de nós depois de cerca de meio quarteirão. Ambos percebemos, mas continuamos caminhando. Ele começou a nos alcançar gradualmente, o suficiente para que ambos nos olhássemos novamente e pudéssemos ver que estávamos igualmente desconfortáveis. Minha mãe teve seus próprios traumas passados e sempre foi muito aberta conosco sobre os perigos que as crianças enfrentavam. E imediatamente senti que algo não estava certo com esse cara. Vendo o olhar no meu rosto, meu irmão mais velho se inclinou e disse: "Vamos ver se ele está nos seguindo." Então, aumentamos nosso ritmo, fizemos uma curva à direita e depois 2 à esquerda, nos trazendo de volta à nossa rota original. Se ele estivesse indo para o próprio caminho, nunca teria feito isso, mas com certeza ele nos seguiu o tempo todo. Assim que chegamos de volta à rua original, meu irmão gritou para eu segui-lo e nós corremos. O cara gritou assim que começamos a correr, e nas 2 vezes que olhei para trás, ele estava nos perseguindo em alta velocidade. Nós tínhamos feito alguns triatlons com meu pai, então estávamos em boa condição para correr. Nos próximos 5 quarteirões, desviamos por lojas de rua e becos tentando perdê-lo. Acabamos indo para o prédio e pegando vários elevadores até a arcada. O homem estava nos seguindo o tempo todo. Quando chegamos lá, meu irmão me arrastou para trás da maior máquina que pudemos encontrar, que estava encostada na parede. Logo vimos ele emergir do elevador. Ele então percebeu que estava em um andar cheio de crianças. Ele olhou ao redor, frustrado, e depois desapareceu. Era uma época antes dos celulares serem comuns. Então ainda tínhamos que voltar para casa. Meu irmão chamou um táxi na frente e fez questão de haver muitas pessoas por perto.
Quando voltamos ao portão, pedimos ao guarda que chamasse nossos pais para que pudessem pagar o táxi e nos buscar. Escusado será dizer que ficamos na base por um bom tempo depois disso. Há sempre um motivo para ter medo. Eu sempre ia pescar em um lago escondido a uma curta caminhada da minha casa em Parsonsfield, Maine. É um lugar isolado, longe de estradas ou casas, oferecendo total privacidade. Sempre fui o único pescador no lago. Deixava meu caiaque sempre no mesmo lugar, encostado em uma grande árvore, coberto para evitar que animais entrassem. Numa noite quente de verão, depois de cerca de 1 hora pescando e já com algumas trutas no cooler, estava anoitecendo. Estava prestes a recolher minhas coisas quando ouvi ruídos na margem do lago. Vi alguém despejando algo de um barril no lago, parecendo poluir a água. Indignado, gritei perguntando o que estava fazendo. A pessoa olhou para mim e correu para a floresta, enquanto o conteúdo do barril continuava sendo despejado na água. Parecia um líquido vermelho escuro, mas estava escuro demais para ter certeza. Sentindo uma inquietação, decidi ir embora. Removi meu equipamento do caiaque e o cobri, ouvindo um estalo próximo, como o de algo pisando no chão. Decidi não falar nada. Cobri o caiaque mais rápido que nunca, deixando-o no chão desta vez, e apressei-me para sair da floresta. Em casa, tranquei a porta rapidamente, ainda nervoso. Depois de guardar as trutas e aquecer algumas sobras para jantar, ouvi uma batida na porta. O medo de estar sendo seguido se confirmou. Alguém estava na minha porta e agora batia na janela, dizendo que me viu no lago e queria se explicar. Recusei abrir e ameacei chamar a polícia. Depois de garantir que as janelas estavam trancadas e fazer uma denúncia à polícia e ao Departamento de Proteção Ambiental, tentei dormir, mas fui acordado por um barulho de vidro quebrando. Alguém estava invadindo minha casa. Peguei minha Glock e me preparei para confrontar o intruso que estava subindo as escadas. Quando ele entrou no meu quarto, acendi a luz para que ele visse que eu estava armado. Ele tentou me acalmar, mas quando viu que eu não baixaria a arma, fugiu. A janela da sala estava quebrada. Depois de trancar a porta e chamar novamente a polícia, expliquei o que tinha acontecido mais cedo. A polícia e eu voltamos ao local onde o homem havia despejado o conteúdo do barril, mas não encontramos nada. Forneci uma descrição do homem para a polícia. Meus irmãos vieram me ajudar a consertar a janela e ficaram comigo por alguns dias. Minha teoria é que o barril continha restos humanos, possivelmente dissolvidos em algum tipo de ácido. A situação toda me ensinou a sempre confiar nos meus instintos. Desde pequeno, sempre fui levado para pescar por todos os homens mais velhos da minha família. Parecia um ritual familiar, onde eu, sendo o mais novo, estava destinado a me tornar um expert, como todos eles afirmavam ser. Os que levavam a pesca mais a sério eram meu pai, John, e seu irmão, Matthew. Nossas casas pareciam cenários de programas de pesca, decoradas ao extremo com temas náuticos. A história que vou contar, porém, não é minha, mas do meu pai. Ele é um homem difícil de assustar, mas essa história sempre o afeta profundamente. Ele raramente fala sobre o ocorrido, mas em reuniões de família ou ocasiões especiais, alguém sempre pede para ele contar. Meu pai estava pescando com meu tio Matthew e os amigos próximos Rich, Jeff e Monty. Eles partiram cedo, antes mesmo do sol nascer, para um local remoto conhecido por ser um excelente ponto de pesca. Após algumas horas de pesca bem-sucedida, conforme o entardecer chegava, uma névoa densa começou a cobrir a área, algo que Rich comentou nunca ter visto antes. A situação se agravou quando a névoa se tornou tão espessa que eles decidiram que Matthew deveria tentar sair da enseada e voltar ao mar aberto. No entanto, a visibilidade estava tão comprometida que Matthew quase colidiu com a costa. Relutantemente, aceitaram que teriam que passar a noite no barco. Meu pai, Rich e Jeff decidiram ir até a costa em busca de sinal de celular para comunicar suas famílias sobre a situação. Levaram sinalizadores de emergência por precaução.
Ao adentrarem a floresta escura e enevoada, começaram a ouvir ruídos estranhos, como cliques rítmicos e erráticos, claramente feitos por humanos. Rich instruiu todos a apagarem as lanternas para não revelarem suas posições. Subitamente, um grito primal e angustiante cortou a calmaria, seguido por barulhos de passos rápidos em sua direção. Em pânico, eles correram de volta ao barco, com meu pai disparando um sinalizador atrás deles, revelando brevemente mais de 10 indivíduos em trajes tribais, alguns armados com lanças. Eles conseguiram chegar ao barco e escapar, mas o trauma daquela noite permaneceu. Monty, por estar embriagado, não se lembrava de nada, e eles tiveram que passar o resto da noite em vigília, deixando o local assim que a névoa dissipou pela manhã. Essa experiência foi a mais aterrorizante que meu pai já viveu, e a forma como a floresta parecia lutar contra eles enquanto fugiam é algo que ele nunca esquecerá. Eu pesco há tanto tempo que mal consigo lembrar quando comecei. Agora, com quase 60 anos, mesmo tendo pescado milhares de vezes, não consigo pensar em nada que prefira fazer pelo resto da minha vida. Meus filhos já estão crescidos e vivendo suas próprias vidas, e a casa está sempre quieta. Você poderia ouvir um alfinete cair na maioria dos dias. Normalmente, eu pesco com meus amigos da faculdade, mas muitas vezes acabo indo sozinho, como um lobo solitário. Essa foi uma dessas vezes. Eu não tinha saído do estado de Nova York em mais de 15 anos e não via razão para isso. Temos alguns dos melhores lagos de pesca do país aqui, e planejo aproveitá-los ao máximo. Era meados de abril, logo após o degelo e antes de maio chegar. Por algum motivo, decidi que queria um lugar mais isolado dessa vez. Então escolhi um lago pequeno e discreto no meio do nada. Dirigi 1 hora antes do nascer do sol para estar na água quando o sol começasse a aparecer. Descarreguei meu caiaque do carro e remei para o meio do lago, admirando as belas cores do início da manhã que começavam a pintar o céu. Parecia casa. Apesar do frio, minha pele é como aço. Eu sabia que o sol estava prestes a nascer, então comecei a preparar meu equipamento. Estava mirando em um robalo, então me dirigi para a borda externa dos leitos de algas, planejando me mover de volta para o meio do lago se não tivesse sorte. Usei uma vara de ação média de 6,5 pés, com linha de monofilamento de 9 libras e uma montagem Wacky, que é uma minhoca de borracha de 4 polegadas, minha favorita para capturar robalo. Justo quando estava prestes a começar o que esperava ser um excelente dia no lago, notei algo estranho do outro lado do lago. Não conseguia ver bem o que estava acontecendo, mas percebi movimento. Inicialmente pensei que era outro pescador, mas a curiosidade venceu. Peguei meus binóculos, que também uso para observar pássaros, e olhei. Havia 3 figuras vestindo cores escuras e capuzes cobrindo seus rostos, parecendo estar cavando um buraco. Observei enquanto terminavam o buraco e, enquanto eu esperava que colocassem algo dentro, eles na verdade começaram a retirar itens do buraco. Mesmo com meus binóculos, não consegui identificar claramente o que eram esses objetos. Eles terminaram de retirar várias coisas que não pude distinguir e começaram a jogá-las no lago, cada uma fazendo um barulho distinto ao atingir a água. Havia algo muito errado com essa cena. De repente, uma onda de medo me atingiu. Não sabia quem eram essas pessoas, mas comecei a pensar que poderiam ser perigosas. Fiquei em dúvida sobre o que fazer, mas felizmente eles começaram a se afastar sem me notar. Pensei em ignorar o que tinha visto, mas não conseguia me permitir fazer isso. Esperei até que desaparecessem na mata, e então remei lentamente até o local onde eles haviam jogado os objetos no lago. Estava tremendo nesse ponto. Cheguei ao local onde achava que eles tinham jogado tudo e comecei a pescar, mas dessa vez não estava procurando por peixes. Pesquei por cerca de 1 hora sem sucesso. Precisava tentar algo diferente. Foi então que me lembrei do sonar de profundidade que tinha guardado no meu veículo. Determinado, remei de volta à margem. Fui até meu carro, peguei o sonar e voltei ao local. Estava suando profusamente nesse momento. Sondei a área por um tempo, sentindo apenas o fundo lodoso do lago, até que encontrei algo duro,
algo metálico. Fixei mentalmente a posição e preparei minha vara com o maior anzol que tinha. Lentamente, deixei a linha descer, sentindo cada movimento sutil. Com 50 anos de experiência em pesca, toda minha habilidade estava sendo colocada em prática nesse momento. Senti uma resistência na linha, sinal de que estava presa em algo. Reelei cuidadosamente, tentando não perder o que quer que estivesse preso. O que retirei da água me deixou arrepiado. Encarando a arma preta de 9 milímetros no final da minha linha, percebi que aquelas pessoas haviam jogado uma arma no lago. Não me sentia mais seguro. Não me preocupei em procurar pelos outros itens. Coloquei a arma no caiaque, com cuidado para não tocar, e remei o mais rápido possível para a terra firme. Assim que cheguei, liguei para a polícia. Eles iniciaram uma investigação completa e encontraram vários outros objetos perturbadores no lago. Insisti em observar enquanto conduziam a busca, precisando saber o que mais estava no fundo daquele lago. Encontraram um chaveiro com cerca de 7 chaves e várias moedas antigas de diferentes países, enroladas em um pano. O item mais sinistro que encontraram foi um medalhão, que estava tão danificado pela água que as fotos dentro dele estavam desbotadas e irreconhecíveis. A polícia disse que me contataria se conectassem esses objetos a algum crime. Eles nunca ligaram, mas a história não terminou ali. Uma noite, ouvi alguém no meu quintal dizer: "Esse é o carro, eu sei." E depois, pessoas rondando minha casa. Nunca tocaram a campainha ou bateram na porta, mas ouvi várias pessoas circulando a casa antes de partirem. Não sei se eram as mesmas pessoas, mas se fossem, não sei se estou sendo vigiado sempre que saio de casa. Alertei a polícia novamente, esperando que isso reabrisse a investigação, mas nada aconteceu. Ainda tenho muitas perguntas. Por que esses itens foram enterrados em primeiro lugar? E por que aquelas pessoas voltaram para desenterrá-los e escondê-los novamente? Talvez tenham percebido que havia uma chance maior de serem encontrados na terra, então voltaram e os jogaram no lago. Ou talvez esses itens estivessem naquele buraco por anos e decidiram desenterrá-los por algum motivo. No geral, essa foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo enquanto pescava. Durante o verão de 2022, eu estava totalmente envolvido com a pesca. Cerca de 1 hora de carro de casa, minha família possui uma casa na praia com uma lagoa e um pequeno barco Boston Whaler. Meus amigos e eu frequentemente íamos até lá para pescar e relaxar. No outubro seguinte, meus amigos Kevin e Arion decidiram passar um fim de semana na casa da praia para tentar pescar robalos, comuns durante o outono. Infelizmente, nosso barco estava em manutenção, então tivemos que pescar da praia e dos pires. Não era problema, pois Kevin tinha todos os equipamentos necessários. Chegamos na sexta-feira à tarde e passamos o dia pescando em vários pires ao longo do canal. A noite chegou e apenas Kevin tinha pescado algo, um robalo pequeno. Frustrados com nossa sorte, decidimos ficar acordados até tarde para pescar na praia. Kevin conhecia um bom ponto de pesca na praia, a 15 minutos de carro por uma estrada deserta ladeada por florestas, que abria para uma pequena área de estacionamento de cascalho. Ele sugeriu que levássemos tudo de que precisávamos para não termos que voltar ao carro. Planejávamos ficar até o amanhecer, então preparamos bem. Caminhamos 5 minutos por um caminho que se abria para uma vasta praia. Montamos nosso acampamento com cadeiras de praia, um alto-falante e 2 coolers, um para peixes e outro para lanches e bebidas. Kevin trouxe varas de pesca grandes, ideais para a pesca de praia, e suportes para enfiar na areia. Ele também tinha sinos pequenos que se prendiam às varas para sinalizar qualquer movimento. Lançamos nossas linhas, abrimos algumas cervejas e começamos a esperar. Nas 2 horas seguintes, cada um de nós pegou peixes de tamanho decente, o que melhorou nosso ânimo. Estávamos nos divertindo muito, com música alta e sabendo que ninguém estava por perto naquela praia deserta. Durante nossa conversa, Arion parou abruptamente, baixou a música e olhou fixamente para um lado, perguntando se tínhamos ouvido algo.
Ele achou que tinha ouvido alguém gritar algo como um oi ou ei. Pensamos que ele estava ouvindo coisas ou brincando, mas ele insistiu que ouviu alguém. Rapidamente esquecemos isso e continuamos nossa conversa, mas agora mais atentos. Pouco depois, enquanto eu recolocava um anzol fresco, vi algo ao longe na praia. Não consegui identificar o que era, mas conforme se aproximava, percebemos que era uma pessoa caminhando em nossa direção. Ficamos em silêncio e desligamos a música. Um homem de meia idade, talvez de 40 a 50 anos, vestindo um casaco azul escuro com um chapéu e capuz, se aproximou de nós de forma suspeita e com uma expressão intimidadora. Perguntamos, meio sem jeito, o que ele queria. Ele nos encarou por uns 10 segundos antes de perguntar o que estávamos fazendo. Kevin explicou que estávamos pescando. O homem grunhiu em reconhecimento e continuou parado, olhando para nós, para as varas e para a água. Trocamos olhares, suspeitando que ele pudesse tentar nos roubar. A tensão foi quebrada quando um dos sinos das varas tocou, sinalizando que algo havia mordido a isca. Anunciei que tínhamos pego algo, tentando provocar alguma reação do homem, como se esperasse que ele agisse como uma pessoa normal. Fui verificar a vara e, ao voltar, vi que o homem tinha ido embora, desaparecendo na noite. Garantimos que todos os nossos pertences estavam conosco e discutimos o quão estranho tinha sido aquele encontro. Ele não nos fez mal, então concluímos que era apenas um homem esquisito que agora, felizmente, estava fora de nossas vidas. Decidimos manter a música desligada por precaução e abrimos mais algumas cervejas enquanto nossa conversa mudava de tópico. Enquanto olhava para o horizonte, pensei ter ouvido algo ao longe. Demorou um segundo para eu perceber o que era, mas quando entendi, meu coração afundou. Era o alarme do meu carro. Era o único carro naquele estacionamento e não havia casas por milhas. Começamos a entrar em pânico e decidimos correr de volta ao carro, deixando tudo para trás. Levamos alguns minutos para chegar lá e, quando chegamos, fiquei arrasado. Meus pneus haviam sido cortados e o vidro do lado do motorista estava quebrado. Liguei imediatamente para a polícia, informando minha localização e situação. A operadora perguntou se eu sabia quem poderia ter feito isso, e mencionamos o homem estranho. Assim que disse isso, ouvimos barulhos na mata ao redor. Corremos apavorados por cerca de 200 metros estrada abaixo e nos escondemos nas árvores. Dentro de 10 minutos vimos 2 carros de polícia chegarem com as luzes acesas. Corremos de volta ao carro e vimos 3 policiais vasculhando a área. Vários itens haviam sido roubados, incluindo minha carteira, algum dinheiro do porta-luvas e o restante do equipamento de pesca de Kevin. Eles encontraram uma faca grande no chão, que levaram para a análise de impressões digitais e como evidência. Relatei tudo o que havia acontecido, ainda sob o efeito da adrenalina. Os policiais disseram que fizemos bem em correr e nos esconder, pois era muito provável que aquele homem quisesse nos fazer mal. Essas palavras me fizeram valorizar ainda mais a vida. Os policiais foram muito prestativos, ajudando-nos a arrumar o equipamento e levando-nos de volta à casa. Ficamos acordados a noite toda refletindo sobre o que tinha acontecido. No dia seguinte, Arion conseguiu uma carona para nós para o norte, e eu peguei meu carro na oficina alguns dias depois. Até hoje, essa é de longe a experiência mais assustadora que já tive. O que deveria ter sido uma simples viagem de pesca se transformou em um terrível pesadelo que me custou centenas de dólares em danos. Nunca recebi uma ligação da polícia, o que significa que aquele homem provavelmente ainda está por aí. Desde então, desisti da pesca como hobby e não toquei em uma vara de pescar desde então.